Olá, pessoal. Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Gente, nós estávamos estudando, então, um movimento literário que tem muita ligação com a história, que é o arcadismo aqui no Brasil. E a gente viu lá como que foi a fundação aqui do arcadismo, né? Que nós tivemos, na verdade, a fundação da Arcádia Ultramarina. E também nesse mesmo ano nós tivemos então a publicação do livro Obras do Cláudio Manuel da Costa. Que, gente, vai ser um poeta que vai marcar a transição do barroco para o arcadismo. Então a gente vai ter essa transição aqui no Cláudio Manuel da Costa. Depois, gente, nós vimos então o Tomás Antônio Gonzaga, que é inclusive o autor do livro que a gente vai falar agora, que se chama Cartas Chilenas. Ele, anterior a isso, gente, ele produziu um livro chamado então Marília de Dirceu, onde ele fala justamente, gente, da pastora Marília e do seu amor, né, como pastor Dirceu por essa mulher. Então, gente, aqui a gente tem um outro livro que mostra uma outra vertente da obra do Tomás Antônio Gonzaga. Aqui, gente, nós percebemos que ele traz uma obra mais satírica, assim como nós vimos lá anteriormente com o Gregório de Matos. Então, vamos entender que livro é esse. É uma sátira contra o governador de Minas Gerais, que na época era o Luiz da Cunha Menezes. Consiste, então, em uma troca de cartas entre Critilo, pseudônimo de Tomás, e Doroteu, possivelmente Cláudio Manuel da Costa. Eles criticam, então, o governador que é chamado de Fanfarrão Minésio, que seria, então, a caricatura desse governador. Ou seja, gente, aqui então nós temos um livro que ele usa o formato de cartas, tá? Então o livro ele é todo constituído por cartas. Cartas escritas pelo Tomás Antônio Gonzaga sob o pseudônimo então de Critilo e supostamente elas eram endereçadas então ao Doroteu, que é o pseudônimo que ele usa aqui para o Cláudio Manuel da Costa. Ou seja, gente, aqui ele vai usar, então, essa mudança de local para poder criticar o governador de Minas Gerais. Então, não deveriam ser cartas chilenas, mas sim cartas mineiras, porque ele está falando especificamente da situação lá de Minas Gerais. E o Critilo, gente, que começa, então, escrevendo as cartas, ele se encontrava em Santiago do Chile e ele enviava cartas a Doroteu, que estava em Madrid. As cartas, elas são escritas em versos decassílabos brancos e circularam pela região de Vila Rica em 1789. Ou seja, a situação aqui, gente, então nós temos o Critilo, que está em Santiago do Chile, então é ele que vai trazer esses relatos, contar como estava a situação do Chile, vamos colocar isso entre aspas, para seu amigo Doroteu, que estava em Madrid. Mas, gente, o que nós temos que lembrar deste livro? É um livro de cartas. Aí vocês vão associar, então, está escrito em parágrafos, porque carta é escrita em parágrafos. Não, gente, eles vão escrever cartas, então, em formato de versos. Versos, todos eles, gente, com 10 sílabas poéticas, que é a medida clássica que nós temos quando nós falamos de poesia. Além disso, gente, nós temos a questão dos versos brancos, que são versos, gente, que não possuem rima. Então, nós temos versos decassílabos brancos. Essa informação, gente, é bem importante porque lembram que eu falei que retoma a cultura clássica? Justamente quando nós vemos isso, ele utilizando, então, essa medida clássica, a gente... Opa! Olha aqui a associação. Então, elas estão diretamente ligadas. E, gente, mesmo recebendo esse nome, ambos estavam em Minas Gerais. Então, essas cartas, gente, elas circularam, então, na região da cidade de Vila Rica, que fica em Minas Gerais, que era onde ambos moravam. Aí, gente, essa obra, ela pode ser dividida em 3 partes. Essas 3 partes, gente, cada uma faz referência ao momento da vida do Tomás Antônio Gonzaga após ter conhecido a Maria Dorotéia. Então, gente, nós temos aqui
a primeira parte, né, que faz parte da primeira edição, que é composta por 33 liras. Aqui, gente, nós estamos então falando do Marília de Dirceu, tá? Eu esqueci de fazer essa transposição de livros. Então lá a gente acabou de falar de cartas chilenas e aqui a gente está falando então do livro Marília de Dirceu. Essa primeira edição, gente, foi produzida então de Marília de Dirceu em 1792 e era composta por 33 liras. E essa parte, gente, corresponde à fase em que Tomás ainda vive em Vila Rica e alimenta sua paixão por Doroteia. De caráter otimista e harmônico, é o relato dos planos do pastor Dirceu para ele e sua amada Marília. Tudo isso ambientado em um cenário bucólico. Ou seja, gente, aqui essa primeira parte, então, da Marília de Dirceu, nós podemos perceber, então, essa diferença na construção da história. Justamente porque, gente, ele está vendo as coisas de uma forma muito harmônica. Então, o que a gente lembra lá, que é uma das coisas que a sabedoria e a razão trazem, então, para um poeta Árcade. Então, ele precisa ter isso. Além disso, gente, nós também temos os relatos, né, dos planos que ele tem, então, com essa Marília. E tudo isso, gente, num cenário, então, natural, justamente porque o arcadismo prega a liberdade dentro da natureza, justamente porque a natureza é o local ideal para que eles possam viver o amor deles. Aí, gente, a segunda parte, ela corresponde aos momentos em que Tomás esteve preso na Ilha das Cobras e depois em um convento no Rio de Janeiro. Escritas na prisão, essas liras demonstram os sentimentos de incerteza quanto ao futuro e lamentação pelos sonhos não concretizados. Forte tom de desilusão. Então, gente, para a parte 2, como ele está preso, a gente já percebe a diferença na escrita do Tomás. A primeira parte, ele é leve, suave e tudo mais. Essa segunda parte, ela já tem mais um tom dramático. Justamente, gente, porque ele não sabe o que pode acontecer. E ele percebe que todos aqueles planos que ele tinha feito lá na parte 1, pode ser que nunca se concretizem. Ou seja, aqui então a gente começa a ver que o Tomás ele vai perdendo, né? Desculpa, o Doroteu, ele vai perdendo então as esperanças de ver as coisas melhorando. E daí na terceira parte, gente, da primeira edição que foi, né, composta em 1916, que possuía 9 liras e 13 sonetos, na parte final possui temas variados. Essa parte é supostamente referente à fase anterior do envolvimento com Maria Doroteia. Não se pode afirmar se essas liras foram escritas em Vila Rica ou ainda em Portugal, em que representariam, quem sabe, a juventude do poeta. Quanto aos temas, essa terceira parte é de menor interesse, pois não apresenta novidade em relação aos sentimentos do amor, parte 1, e tristezas, parte 2. Ou seja, aqui então, gente, nós não seguimos uma ordem cronológica na vida do Tomás, porque a primeira parte faz relação então com quando ele conheceu a Maria Doroteia, quando eles estavam bem, plenos. Segunda, quando ele está preso. Então tem todo esse tom dramático. E a terceira, gente, tem temas variados justamente porque foi anterior às outras duas partes. Então a gente percebe aqui essa mudança então na forma do Tomás Antônio Gonzaga. Ou seja, nós percebemos que nós temos 3 fases diferentes da vida do Doroteu, então, aqui no livro, né, Marília de Dirceu. Então isso, gente, é bastante importante. Obviamente, eu não devo levar essa divisão a ferro e fogo na obra, certo? Justamente porque, gente, isso daqui é uma divisão que se faz estudando a obra do autor. Então, é uma suposição que a gente faz, que poderíamos, então, dividir dessa forma.
Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!